Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sexta-feira, finalzinho de semana, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Porque eu dei uma lida aqui, né? É aquelas meditações, né, que custa a gente entender, né? Mas é a palavra de Deus, né? A gente tem que falar conforme Ele quer que a gente fale, né? Da forma que é verdadeiramente, né? Independente de como a gente está vivendo, de como a gente vai decidir viver a partir de agora, de como, independente de qualquer coisa, a palavra de Deus ela não muda, né? Ela não muda. E hoje a gente vai ver aqui nesse evangelho, né? Que não foi porque os discípulos eles entenderam verdadeiramente a palavra quando Jesus falou, né? Mas Jesus não aliviou para eles. Jesus podia ter dito: "Ah, vou aliviar bem aqui para vocês". Não, Jesus permaneceu, né, dessa forma. É assim. Se não for assim, qual a consequência que teremos na nossa vida? Na nossa vida, não, mas na nossa morte, sim, né? Os adúlteros não herdarão o reino do céu, né? Então, essa é a consequência pela qual a gente vai ter que enfrentar lá na frente, né? Então, vamos ver. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Mateus, no capítulo 19, no versículo do 3 ao 12, né? E a palavra de Deus nos diz: Alguns fariseus se aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar: É permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: Vocês nunca leram que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E que ele disse: Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E os dois serão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas um só, uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Os fariseus perguntaram: Então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio ao despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio porque vocês são duros de coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso digo a vocês, quem se divorciar de sua mulher, a não ser em caso de fornicação e casar-se com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se a situação do homem com a mulher é assim, então é melhor não se casar. Jesus respondeu: Nem todos entendem isso, a não ser aqueles a quem é concedido. De fato, há homens castrados porque nasceram assim, outros porque os homens os fizeram assim, outros ainda se castraram por causa do reino do céu. Quem puder entender, entenda. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, pessoal, vejam só, hoje a palavra vem falar sobre matrimônio, sobre casamento mais uma vez, né? É uma das passagens que é complicado da gente entender, né? Nós não entendemos de forma nenhuma, porque nós temos uma visão diferenciada desse assunto casamento, né? Na nossa visão humana, a gente diz: não vou viver com fulano porque não está dando mais certo, né? Assim, não está dando mais certo, eu não vou viver mais, cada um pro seu lado, eu tenho que ser feliz, eu tenho que arrumar alguém para ser feliz. Com essa pessoa eu não estou sendo mais. E hoje Jesus vem explicar para aquelas pessoas que querem entender, né? A própria palavra vem dizer aqui que existem as pessoas que entenderão.
e existe as que não querem entender, e existe as que não entendem de jeito nenhum, né? As que não entendem de jeito nenhum. Jesus hoje vem solidificar o casamento, que hoje está totalmente defasado, né? Está totalmente defasado. A gente percebe que na época de Moisés, Moisés decretou a lei do divórcio, né? Já existia a lei do divórcio para aquelas pessoas que são casadas no civil, né? As pessoas que eram casadas no civil, vamos se dizer assim, que assinavam um papel antigamente e hoje a lei do civil, que é o casamento dos homens, né? Aqui Jesus mostra que o casamento de homens, casamento civil, você pode casar quantas vezes você quiser. Você pode casar hoje, passar 3 anos, se divorciar, casar de novo, se divorciar e por aí vai. Jesus, ele quer dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso, porque a minha lei, ela é outra. A minha lei é o matrimônio. Desde o começo que Deus deixou homem e mulher para que se juntassem e formassem família. E isso teria a bênção de Deus. Quando a gente fala na bênção de Deus, é casamento na igreja, casamento abençoado por Deus na igreja. Esse casamento na igreja, ele não pode ser dissoluvelmente acabado. Porque houve um sim de ambas as partes. Houve o consentimento dos dois. Ali existia o amor entre os dois quando foram até o altar. Né? Existiam a vontade de ficarem até a morte. Então, o amor para Jesus é o que prevalece. Então, não tem como duas pessoas se juntarem como marido e mulher por amor, né? Tá ali fazendo seus votos na saúde e na doença, né? Na riqueza, na pobreza, fazendo ali os seus votos diante do Senhor, diante de Deus. E de repente, por quê? Porque aconteceu A, aconteceu B, aconteceu C, você vai descartando. Você descarta, lá na frente você arruma outro e por aí vai. A palavra vem dizer, todas as vezes que você, que deu o seu sim lá no altar, você que casou, se você se descasar e arrumar uma outra pessoa, você estará em adultério até o seu fim, né? Mesmo que a outra pessoa ela seja solteira, você está em adultério e a outra pessoa na fornicação. Que quer dizer fornicação? Sexo fora do casamento, né? Ou seja, os namoradinhos, né, que namoram, que têm a prática do sexo, que não moram junto, que isto, o nome que se dá é fornicação, sexo fora do casamento, né? Os casais que não são casados na igreja, que nunca foram casados na igreja, mas que moram junto, fornicação, não está adulterando porque não está traindo ninguém, mas está fora da lei de Deus, né? A palavra de Deus, a gente percebe que a palavra de Deus nos diz: o que Deus uniu, o homem não separa, né? O homem deixa sua mãe, seu pai, sua casa e se unirá à sua esposa, e ali eles serão uma única carne. Ele já não é mais uma carne, a sua carne. Ele, a partir do momento do ato, é um só. Para Jesus ali é um só. A obra que Jesus ele faz em um, ele faz no outro. Por quê? Passa a ser uma só pessoa, né? Então isso é muito sério. Por isso existe o adultério. Quando eu me descaso, quando eu me separo do meu esposo, onde eu tive um matrimônio, e me engancho com outra pessoa, eu estou levando não só o meu corpo ao pecado, mas
eu estou levando o corpo da minha esposa, eu estou levando o corpo do meu marido também. Então eu não vou pagar só pelo meu adultério. Eu vou pagar também pelo corpo do meu cônjuge que se uniu ao meu através da bênção de Deus. É isso que Jesus quer falar. Mas aí é muito complicado, né? Porque aí o povo diz, como assim? Naquele momento que eu fui lá casar, né, éramos felizes, a gente se amava, a gente fazia, a gente acontecia. Mas agora não dá mais, né? Agora não dá mais, eu não o amo mais, né? Ficou desgastado o casamento e eu preciso ser feliz, eu não quero passar dessa vida sem a não ser feliz. Eu quero ser feliz porque eu quero, tudo é eu. Só que a palavra ela diz: os adúlteros não herdarão o reino do céu. Isso aqui é fato. Isso é fato. A gente lê, não é uma historinha, não. É fato, são palavras de Jesus. A gente encontra aqui. Os adúlteros não herdarão o reino do céu e ponto. A gente percebe aqui uma coisa. Os discípulos, ele estava falando para os discípulos, né? E os discípulos diziam assim: se é dessa forma, é melhor que a gente não case, né? Porque é um compromisso muito grande, existe um compromisso muito grande dentro do casamento. Então, eu prefiro não casar, é como se eu disse, eu prefiro não casar, né? Porque para mim casar, depois não dar certo, e eu não poder ficar com ninguém porque eu vou estar adulterando a pessoa, né? É melhor que fique na sua. Os discípulos, eles entenderam aquilo ali. E a palavra vem dizer que muitos entenderão. Aí a palavra vem dizer que vem uns afeminados, tem uns que já nasceram assim. Ou seja, quando a palavra fala sobre isso, a palavra quer dizer, Jesus quer dizer, existe, o casamento ele é um dom. O casamento é um dom de Deus. Não é para todo mundo, não são para todos. Tem pessoas que casam, mas não era para aquilo ali, né? O ministério daquela pessoa era outro, não é para casar. Aí aqui a palavra fala, tem aqueles também que se sai do casamento para viver a palavra de Deus, para viver seguindo Jesus Cristo, falando da palavra dele como os próprios padres, né? Eles dão por livre e espontânea vontade, eles tiram da sua vida o matrimônio. Por quê? Porque eles são chamados a ser padres, a cuidarem das coisas de Deus, né? É impossível para um padre se concentrar só na obra de Deus se ele é casado. Família é compromisso, né? Família vem filhos, filhos é compromisso grande, né? Você imagine um padre celebrando uma missa, de repente, o camarada liga, a esposa liga, o menino está doente, o menino precisa ir para o hospital, sai o pai lá doidinho, deixa todo mundo lá e vai socorrer o filho. Com razão. É por isso que existe esse tempo para que eles saibam o que eles querem, né? Eles vão ali estudar, eles vão ali ficar presos lá naquele convento, ali naquele lugar ali, aonde eles se preparam para ser padre, para que eles vejam o que eles querem. Eles têm todo um tempo para decidir se querem ou não. Vão sentir vontade na carne? Vão sentir vontade na carne porque são humanos, né? Mas a vontade da carne ela não pode prevalecer a vontade de Deus se o ministério desses homens é viver andando no mundo, passa 5 anos aqui, 3 anos ali e sai para evangelizar. É dom de Deus. Assim também como existem os dons para quem tem o ministério para casamento. O casamento é coisa séria, né? Eu não entendo como é
que você, hoje em dia, existe esse tipo de casamento, né? É o casamento que você pode vestir, você veste uma roupa de noiva, você vai para a igreja, mas quando chega na igreja tá lá o juiz para fazer o teu casamento civil, tu vestida de noiva, o camarada lá de paletó, de gravata, para assinar o papel. Papel, casamento civil só serve para uma coisa, né? É casamento dos homens para garantir a divisão de bens. Só isso. Jesus vai muito além do que isso. Jesus quer o amor. Jesus une um e outro pelo amor. Então esse amor ele não pode se diluir por qualquer coisa, né? Ele não pode se diluir por qualquer briguinha, por qualquer coisa, não. Jesus não permite. Então é quando Jesus diz. Nessa hora que eu acho tão interessante, nessa hora que os discípulos dizem assim, mas se é assim, Senhor, é melhor que não case. Você pode perceber que Jesus, ele não aliviou, não. Ele não chegou aos discípulos, então vamos fazer o seguinte, meninos. Eu vou dar mais uma colherzinha de chá. Vocês podem casar uma segunda vez, né? Porque tiveram a experiência da primeira, não deu certo. Eu vou colocar aqui nos meus mandamentos que podem se casar uma outra vez. Jesus, ele continua firme, né? E quando é falado que Moisés deu essa carta de divórcio, Jesus corrige e diz: ele deu porque todos têm o coração endurecido, né? O coração endurecido. Então, ele foi e deu essa carta, mas desde o começo Deus deixou o homem e a mulher para que se unam e vivam uma só carne, vivam lutando a favor da sua família, a favor da sua família. Então aqui a gente pode ver vários pontos. É complicado de entender? É complicado de entender. Por quê? Porque a maioria das pessoas vive uma segunda união, né? A maioria das pessoas vive uma segunda união, ou seja, ou ele já foi casado, ou ela já foi casado que eu digo matrimônio, e conhecer uma outra pessoa, aquela pessoa trata bem, aquela pessoa cuida diferente de um esposo, de uma esposa, e ali você vai ter uma vida a dois com aquela pessoa, né? É difícil. Então você, quando passa a ver isso aqui, a entender, para os que querem entender, você fica numa saia justa, né? Que você diz assim, já faz tanto tempo que eu tô com fulano, quer dizer que eu tô em adultério, e agora o que é que eu faço? Eu tô em adultério, não tô renegando a vontade de Deus, e ao mesmo tempo eu não tenho força de deixar isso aqui, porque eu sou feliz, a pessoa me faz feliz. Eu não tenho força, eu já estou apegada, o que fazer? Existe a dissolução do casamento na igreja através de alguns pontos, né? Que a gente pode analisar como foi esse casamento, esse primeiro casamento, se você já tem um matrimônio na sua vida. Muitas vezes, um exemplo, muitas vezes, antigamente existia mais isso, hoje não existe mais, né? Hoje é os jovens que não querem saber do casamento. Vamos se dizer que aconteceu de se encontrar, né? Arrumou um boyzinho, se encontrou com ele, né? Porque de primeiro se dizia assim, se perdeu, mas não se perde não, se encontra. Se encontrou com ele, né? Aí o que acontecia antigamente? Os pais forçavam aquele casal a casar, né? Fez a besteira, vai ter que casar, para lavar a honra da família. Era assim, né? Então, era um casamento forçado. Muitas vezes era o casamento por quê? Porque a menina engravidou. A menina ficou grávida e a menina não podia ficar na boca do povo. Ele tinha que assumir aquilo ali. Então, foi um casamento que não foi por amor. Houve o ato, houve tudo, mas não existia o amor, né? A solidificação dos dois, das duas partes. Esse casamento ele pode ser dissolúvel. Na Igreja Católica, ele pode ser desfeito, né? Tendo provas de que isso aconteceu,
ele pode ser desfeito e você ficar livre para que você possa casar com a pessoa que você está. Né? Então, existem vários fatores. Por que eu me separei do meu esposo? Porque ele me espancava. Ele me espancava, ele me batia, né? Ele queria estuprar minhas filhas. Isso é um motivo para que você chegue na igreja e você diga, eu quero fazer essa palavra de Deus valer na minha vida. E foi isso que aconteceu, né? Estava acontecendo assim, assim, assim. Aí vem a própria palavra vem falar adultério, fornicação, né? Essas coisas que acontecem são motivos de separar. Eu não quero viver com este homem porque ele está me traindo. Não quero. Entendeu? Eu prefiro estar sozinha, mas eu não quero ficar com esse homem. Então, isso é um motivo, né? É um motivo onde a igreja ela tem essa autoridade. A igreja católica ela tem essa autoridade. Porque quando Jesus deu a Pedro as chaves da igreja, né, para que ele conduzisse o seu rebanho, o que Pedro dizia, sim, o céu assinava sim. O que Pedro dizia não, o céu assinava não. Né? E nós temos o nosso Papa Francisco, que é o sucessor de Pedro. É o dono, o chefe que conduz a igreja aqui na terra, é ele. Então, se ele diz que através desse problema, dentro do teu casamento, o teu casamento ele pode ser anulado e tu fica livre diante de Deus para casar com outra pessoa, o teu casamento será anulado. Com provas, claro, será anulado. Eu tive uma amiga, ela faleceu de câncer no seio. E ela morreu, antes de morrer, ela precisava dar um perdão muito grande à mãe. Porque a mãe forçou ela a casar com um homem que ela odiava, que ela tinha raiva desse homem. Ela tinha um nojo, um entojo, tudo ela tinha desse homem. Mas o homem era um homem muito honesto, era um homem muito direito, na época deles lá, era um homem muito... E achou que ele era o homem ideal para que ela casasse. E fazia dó quando ela mostrava o álbum do casamento. Na hora da entrada, ela entrou chorando. E as pessoas pensavam que ela estava emocionada, né? Mas levou a filha ao altar e entregou a filha dela a um homem que para ela era asqueroso. Então, antes de morrer, foi um sacrifício muito grande para essa mulher morrer, porque ela tinha essa mágoa muito forte da mãe. Ela precisou perdoar a mãe para poder ela morrer em paz. Então, isso aí era um motivo, né? Ela tinha esse direito de chegar na igreja e relatar isso. E dizer, eu casei, mas eu casei forçado. Eu quero diluir esse casamento na visão de Deus. Então, isso seria analisado e, com certeza, ela teria se saído desse casamento. Né? Ela moravam junto, mas aquela coisa, não tinham mais nada, né? Cada um na sua. E esse é um dos motivos pelo qual o casamento ele pode ser desfeito e você fica livre para casar com a pessoa que você tá, né? Casamento é coisa muito séria. Casamento é coisa muito séria. Você precisa saber o que você quer da sua vida. Hoje em dia os jovens eles não querem saber disso, né? Eu conheço uma jovem, filha de uma amiga, que engravidou, apareceu grávida. Cadê o pai da criança? Pai da criança é fulano. Aí você pergunta à jovem, e aí vocês vão morar junto? Vocês vão tentar a vida junto para criar essa criança? A jovem olha pra gente e diz assim, que nada, tia, que nada. Foi somente uma curtição. Daí aconteceu fazer o quê? Quero não, casa não. Quero não, morar junto não. É assim agora a juventude. Né? A juventude é assim. Aí vem o pai vem forçar para casar, vem fazer, vem acontecer. Não é casamento. Para Jesus não vale. Porque Jesus, ele
preza o amor. Ele quer que esse amor seja até o fim. O casamento é até o fim. É até o outro morrer. Morreu o cônjuge, você está livre para casar com outra pessoa, né? E aí lá vem as pessoas que vivem, não uma segunda união, mas que vivem juntos e nunca pendeu para casar. Nunca. Tem gente que já passou 10 anos, 12 anos. Eu vivi 12 anos com o pai das minhas filhas e não casei. Não casei, porque eu não o amava. Eu não tinha ele assim, tinha um companheirismo, mas eu não o amava para dizer assim, eu quero para a vida inteira, né? Mesmo porque eu casei, me juntei para morar muito cedo. Acho que eu tinha 22 anos. Então, assim, né? Eu não queria saber dessa história de casamento. E depois a gente vai conhecendo, a gente vai vendo, e aquilo ali não era para a vida inteira, pelo menos eu sempre tive isso. Se eu casar, vai ser para a vida inteira. E não foi. Então, mas existem casais que estão junto 15 anos, 20 anos, 23 anos, que um já conhece. Até se o outro andar errado, né? Amanheceu o dia tropicando do pé, como se diz, o outro já notou, né? Quando você olha para a pessoa, você vê a fisionomia da pessoa, se a pessoa está triste, se a pessoa não está, você conhece a pessoa. De tanto tempo que você vive ali com a pessoa. Então, por que não casar? Por que não casar, se é o que Jesus pede aqui? Né? Vocês estão vivendo em fornicação, se nenhum dos dois foi casado, vocês vivem errado. Então, se eu conheço a palavra de Deus, não é nada demais que eu vá fazer. Eu não vou deixar mais essa casca de bala aqui. Né? Eu não vou deixar a casca de bala mais, porque já faz 20 anos que eu tô com ela, faz 15 anos que eu tô com ela, faz 19 anos, né? Então a gente não vai se deixar, a gente já passou por tudo quanto era de dificuldade, tudo quanto era de briga, aquela fase passou e agora eu quero ficar com esse troncho aí ou com essa troncha até o final da vida. Custa nada fazer a vontade de Deus, custa nada ir na igreja, né? Conversar com seu pároco, perguntar o que você tem que fazer para chegar ao altar com a sua esposa. Ah, mas tem o motivo da festa. Ah, eu queria uma festa, o meu sonho é uma festa grande, é o meu sonho, e se não for assim eu não caso. Não importa a festa. O que importa é você fazer a vontade de Deus. Só. O importante é você fazer isso aqui depois que você sabe da palavra, você tentar viver certo. É isso, né? Você tentar viver certo. A festa é só um detalhe. Você só precisa de padrinhos, testemunhas, né? Padrinhos, o casal e pronto. Os pais do casal, vamos se dizer assim, a família ali, pronto. Não precisa de festa, não precisa de nada, né? Você não pode fazer um festão, faz um bolinho em casa para a família, faz um almoço, né? Ah, eu gostaria muito de vestir aquele vestidão bonito, né? Se programa, poxa, se programa. Ah, a gente vai vamos marcar o casamento da gente pro ano que vem, em janeiro. Começa aí, ó, vai lá, parcela, que hoje em dia é assim. Você parcela lá, ó, o vestido, vai pagando as parcelas do aluguel do vestido, né? Não precisa, se você não tem condições de comprar um vestido daquele, o vestido, mas uma coisa simples, um vestido de festa, que sejam assim, que dê para você casar e pronto. Porque o que tem que importar é fazer a vontade de Deus, é o que Ele quer aqui, né? Não é a festa em si. Muitas vezes a gente vai para casamentos lindíssimos, né? Lindo, 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 a coisa mais linda. O álbum, meu Deus, o álbum parece que vai sair andando de tão lindo que é. Mas a infelicidade começa no primeiro ano do casamento. E às vezes
Você já mora com a pessoa há tanto tempo e quando você casa, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Por quê? Porque você sabe que você está no seu lugar certo, do jeitinho que manda o figurino, do jeitinho que Jesus quer. Então, não tem nada que impeça, né? Assim como se você tem alguma coisa do seu casamento antigo e você é casado, matrimônio na igreja, e você se separou por um motivo grave, você pode ir lá e pedir a dissolução do casamento, né? A dissolução. Só assim que a igreja ela tira o seu compromisso de casado por algo grave que aconteça. Não é qualquer besteira. Casamento não é para você qualquer briguinha você está separando, qualquer doença que aparecer você está separando, qualquer falta de dinheiro você separar. Casamento não é isso. Casamento é união. Casamento é amor. Fulano está desempregado, então eu vou fazer bem aqui uma cocada para vender, para ajudar no orçamento de casa, né? Meu esposo está doente e não pode trabalhar, então eu vou me disponibilizar a trabalhar, se for possível trazer remédio para ele. É assim, a mesma coisa vice-versa, né? Minha esposa trabalhava, mas caiu doente. Eu vou agora enfrentar, né? Vou dar o que ela precisa. É assim. É por isso que Jesus preserva tanto o casamento, né? Por quê? Porque no casamento ele tem que existir amor. É por isso que eu não posso casar com qualquer um. Eu não posso estar beijando na boca de qualquer um. Eu não posso estar saindo com qualquer um, né? Eu não posso fazer isso. Muitas vezes a gente diz assim, a gente olha para uma pessoa, né? E a gente vê a aparência. Muitas vezes você vê a aparência da pessoa. Muitas vezes você chega pessoas em você e dá conselho. Rapaz, olha para aquele cara. O cara, ele não tem religião. Ele não tem. A religião, ela salva? Não, ela não salva. Mas ela te leva para um bom lugar, né? Ela te leva para um bom lugar, dependendo da religião, ela vai te levar para um bom lugar. Mas muitas vezes tu é uma pessoa já da igreja, tu é uma pessoa. E aí tu arruma um caba do mundo, do mundão. Um cara que não bota o pé na igreja. Mas aí tu tem outras referências dele, né? A família dele é de igreja, vamos se dizer. A família dele é protestante, mas ele não é. Ele não frequenta a igreja. A família dele é católica demais, é daquele católico do pé roxo. Mas ele não é. Ele faz parte de outras denominações, aonde dentro da própria casa, dentro da própria igreja, está passando pelas estátuas assim, olhando. Não sei o que foi que mãe viu nisso, não sei o que foi que pai viu nisso, não sei. Não sei o que é isso aí. Está ignorando, né? Mas você olha, você diz, mas é de uma família tão boa, de uma família católica, muitas vezes de uma família protestante, né? Então, assim, eu tô casando bem, eu vou viver bem com essa pessoa. Não vai, meu amigo, não vai. Não vai porque muitas vezes a pessoa é do mundo. Muitas vezes a pessoa nem tá com o pé no culto, nem tá com o pé na missa. Essa pessoa, essa ovelhinha, tá fora. E muitas vezes ao contrário. Muitas vezes está dentro de uma família católica, mas faz parte do protestantismo, né? É protestante. Ou muitas vezes a família é protestante e o camarada está dentro do catolicismo, né? E a bagunça tá grande, né? E a bagunça tá grande. Muitas vezes você olha, você diz, eu sou uma pessoa tão de fé que eu vou tirar o fulano do mundo, né? Vou tirar, eu vou arriscar, porque eu gosto de fulano. Faça isso não, faça não. Espere em Deus alguém que tenha a sua fé. Eu costumo dizer, se você é protestante, peça a Deus uma pessoa protestante na sua vida, que caminhe com você na mesma fé.
Mas não arrume ninguém fora disso aqui. Porque se você arrumar fora do protestantismo, você vai sofrer. Se você é um católico e você procura um protestante para casar, você tá lascado. Porque você vai escutar piada a vida inteira. Não vai respeitar a tua fé. Se tu é um protestante, tu se engancha com uma pessoa católica, não vai dar certo. Né? Não vai dar certo porque tu não vai aceitar a imagem de escultura dentro de casa, tu não vai aceitar isso, tu não vai aceitar aquilo. Ou seja, a fé, ela é diferente. O Deus, ele pode ser um só, mas a fé, ela é diferente. E o casamento, ele tem que ter Deus. O casamento, ele tem que ter Deus. Por quê? Porque automaticamente, quando você se envolve com a pessoa sexualmente, você é um só. Então, a fé, ela tem que ser uma só, né? A fé tem que ser uma só. Não se misture com outras coisas. Espere em Deus que Deus, se o dom que Deus tiver para você for de casamento, de família, de ter filhos, de construir família, Deus vai te dar um José de verdade, né? Deus vai te dar um José de verdade, um José que tem a mesma fé que você, porque quando você tiver caído, ele vai te levantar, entendeu? Vai ser aquela pessoa que, quando tu não quiser ir à missa, vai te puxar para ir à missa. Vamos, amor, à missa. Hoje eu não quero ir, não, mas vamos comigo para a missa. Jesus está lá esperando por nós, né? Ou vice-versa. O cara às vezes não tá ali focado. Não, amor, vamos me levar para a missa, né? Deus está no nosso casamento, né? Deus nos uniu, vamos se dizer assim. E assim, né? A coisa vai acontecendo. Procure, dentro da sua realidade, o que você pode fazer para melhorar a sua vida matrimonial. Se você não é casado, se você quer casar com a pessoa que você já está há tanto tempo, né? Se você já foi casado, o que aconteceu dentro daquele casamento ali, para que você possa ir na sua igreja e desfazer aquilo ali, né? Muita gente pergunta, já me perguntaram várias vezes, se casamento em igreja protestante é válido para Deus. A minha opinião, pelo que eu tô vendo aqui, não. Não. Por quê? Porque é um casamento civil dentro de uma igreja. Você pode perceber que quem vai lá casar é o juiz. O juiz está lá com o livrinho aberto. Não é o livro da igreja. Não é o livro que você assina que você casou, o livro da igreja. É o livro do civil. É um casamento civil onde você se veste e você vai. Eu não posso ter um casamento desse como valioso. Porque aquele juiz está me casando hoje. Daqui a 2 anos eu vou separar. Quando eu chegar lá no fórum, o próprio juiz que me casou na igreja, ele vai me descasar. Ele vai me dar o papel de divórcio. Então isso não pode ser válido para Deus. Não pode ser válido. Você vê, né? Todo mundo. Mas enfim, cada um segue o que quer, né? Cada um segue da forma que quer, que acha que tem que ser, né? Uma coisa é certa. Busque alguém com a sua mesma vibe, como se diz. Com a sua mesma fé. Queira alguém que caminhe com você na igreja, que não desvie você, né? Você já está tão focado ali dentro, você já sofreu tanto para chegar até onde você chegou, para você se enganchar com um boy ou com uma mulher que vai estar te desviando, que vai estar te tirando ali do foco, né? Te tirando ali. Hoje a gente não vai não, porque hoje a gente vai tomar uma. Hoje a gente não vai não, porque hoje a gente vai para uma piscina. Hoje a gente vai... Não. Você vai tirar essas coisas da sua vida? Não. Você não vai tirar a sua cervejinha, você não vai tirar a sua piscina, você não vai tirar o seu churrasco.
de forma nenhuma. Mas que os dois tenham Jesus Cristo em primeiro lugar na vida matrimonial de vocês, né? Para que seja para o resto da vida. Então hoje Jesus nos trouxe essa palavra maravilhosa. Um bom dia para vocês de sexta-feira, um bom final de semana, né? E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, né?